Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de cavalos pré-históricos, ancestrais do cavalo. Já existiram mais de 250 espécies de equinos, desde que essa família de animais surgiu na Terra há cerca de 50 milhões de anos. Supõe-se que o representante mais primitivo desse grupo era o Iracothetium, ou cavalo primitivo, que era muito menor que os atuais cavalos. Essa linha evolutiva, iniciada com o Iracotherium, possui muitas ramificações, mas apenas o Equus, gênero do cavalo atual, sobreviveu até hoje. À medida que os continentes foram se tornando mais secos e mais frios, as selvas deram lugar às florestas, que por sua vez foram substituídas dos campos. Não podendo mais se esconder entre as árvores, os cavalos que pastavam passaram a ser atacados em campo aberto. Os que conseguiram escapar dos predadores sobreviveram e se reproduziram, transmitindo suas características úteis, tais como as patas longas e, no decorrer de milhões de anos, o terceiro artelho ou meio. Cada pata adquiriu tamanho e força, enquanto os outros diminuíram a unha dos artelhos. Evoluiu para um casco que envolve o artelho, é bem adaptado para sustentar o cavalo enquanto galopa. Veja na tabela abaixo os cavalos catalogados desse grupo. Cavalo da floresta. O cavalo da floresta é um parente próximo dos cavalos atuais. Viveu aproximadamente 40 mil anos antes durante o Mioceno, nos Euas, ou no Canadá. Seus hábitos diferem um pouco dos cavalos de hoje, pois ainda viviam em floresta e possuíam 3 dedos em cada pata. Os cavalos só perderiam esses dedos extra e se tornariam enormes com o fim das florestas e, posteriormente, surgiram dos campos, que os obrigou a serem mais velozes e fortes para se defenderem de predadores em campos abertos. Este foi um dos maiores exemplares a habitar as florestas. Dados do mamífero cavalo da floresta. Nome científico: Hippohippus affinis. Época: Mioceno. Local onde viveu: América do Norte. Peso: cerca de 550 kg. Tamanho: 1,3 metros de altura. Alimentação: herbívora. Cavalo gigante. O cavalo gigante é o parente mais próximo dos cavalos atuais e viveu aproximadamente 25 mil anos durante o Pleistoceno, no oeste dos Estados Unidos. Seus hábitos não diferem dos cavalos de hoje, vivendo em grupos com apenas um macho dominante. Porém, ele era maior, mais pesado, robusto e forte. Seus coices quebrariam facilmente os ossos de um predador descuidado, a ponto de atacá-los, como grandes felinos, cães e ursos que existiam na sua época. Seus dentes tornaram suas mordidas poderosas armas de luta corporal, os quais eram comumente utilizados em combates entre machos na disputa de territórios e por grupos de fêmeas. O cavalo gigante é um dos maiores membros que já existiram da família dos equídeos, a qual pertence os atuais cavalos. Dados do mamífero. Nome: cavalo gigante. Nome científico: Equus giganteus. Época: Pleistoceno. Local onde viveu: América do Norte. Peso: cerca de 1 tonelada. Tamanho: 2 metros de altura. Alimentação: herbívora. Cavalo primitivo. O Iracotherium, ou cavalo primitivo, era um ancestral dos atuais cavalos. Viveu aproximadamente 55 milhões de anos atrás, durante o Eoceno, na América do Norte e Europa. Era do tamanho de uma raposa. Ele possuía 4 artelhos nas patas dianteiras e 3 nas traseiras, e a maior parte do seu peso se apoiava nas almofadas das patas, semelhante às dos cães. Seus dentes mastigavam as folhas e os frutos tenros de seu habitat na floresta. Antigamente, ele era conhecido como Eohippus. Dados do mamífero. Nome: cavalo primitivo. Nome científico: Iracotherium. Época: Eoceno. Local onde viveu: América do Norte e Europa. Cerca de 20 a 30 quilos. Tamanho: centímetros de altura a 70 de comprimento. Alimentação:
herbívora. Cavalo primitivo de 3 dedos. O cavalo primitivo de 3 dedos, o Mesohippus, cujo nome tem origem do grego chamado meio cavalo, é um ancestral dos cavalos atuais, que viveu há aproximadamente de 40 a 23 milhões de anos atrás, durante o Oligoceno e o Mioceno na América do Norte. Provavelmente se alimentava de folhas e novos arbustos, e folhas e frutos com polpa, nas árvores pequenas. Os dentes e as mandíbulas pequenas refletem a dieta leve. Quando os cavalos evoluíram, os dentes e mandíbulas ficaram maiores, pois a dieta mudou, para incluir as gramíneas rígidas, média cerca de 50 centímetros de altura, 1 metro de comprimento, pesando entre 50 e 60 kg. Dados do mamífero. Cavalo primitivo de 3 dedos, nome científico, Mesohippus sp. Época, Oligoceno e Mioceno, cerca de 50 a 60 kg. Tamanho, aproximadamente 50 centímetros de altura, 1 metro de comprimento. Alimentação, herbívora. Cavalo primitivo de 1 dedo. O Priorhipus, ou cavalo primitivo de 1 dedo, viveu aproximadamente 5 milhões de anos atrás, durante o Plioceno na América do Norte. Essa espécie quase completou a evolução de 4 artelhos de seus ancestrais, com um casco com um só artelho. A pata dianteira do Priorhipus se assemelhava à dos cavalos de hoje, com apenas um casco, porém ainda não era tão adaptado. Mediam cerca de 1,2 metros de altura a 1,5 metros de comprimento, chegando a pesar a 60 a 70 kg. Dados do mamífero. Cavalo primitivo de 1 dedo. Nome científico, Priorhipus. Época, Plioceno. Local que viveu, América do Norte. Peso, cerca de 60 a 70 kg. Tamanho, aproximadamente 1,2 metros de altura, 1,5 metro de comprimento. Alimentação, herbívora. Onipidium. O Onipidium é um parente próximo dos cavalos atuais. Viveu aproximadamente 40 mil anos durante o Pleistoceno, na América do Norte, Bolívia e Argentina. Seus hábitos não diferem dos cavalos de hoje. Às vezes é chamado de cavalo americano ou cavalo sul-americano, pois foram poucas espécies de cavalos que habitaram a América do Sul. Dados do mamífero. Nome: Onoipidium. Nome científico: Onoipidium divillei, Onipidium galuchai e Onipidium munizi. Época Pleistoceno. Local onde viveu, América do Norte e do Sul. Peso, 650 kg. Tamanho, 1,5 metros de altura. Alimentação, herbívora. Parahippus. O Parahippus evoluiu a partir do Mesohippus. Ele se mudou das florestas para os campos norte-americanos. Ali os cavalos de pata mais longa escapavam melhor dos predadores, e a evolução foi selecionando cavalos mais altos. O Parahippus possuía um terceiro artelho muito grande e 2 artelhos pequenos, que não tocavam o solo enquanto o animal corria. Dados do mamífero. Parahippus. Nome científico: Parahippus leonensis. Época: Oligoceno há 25 milhões de anos atrás. Local que viveu, América do Norte e Europa. Peso, cerca de 60 a 70 kg. Tamanho, aproximadamente 80 centímetros de altura a 130 de comprimento. Alimentação, herbívora. Propalaetotherium. O Propalaetotherium, cujo nome significa anterior ao Palaeotherium, é um dos ancestrais dos cavalos mais antigos que se conhece. Possuíam 4 dedos das patas na frente e 3 patas atrás. Viveu 49 milhões de anos atrás comendo folhas e frutos durante o Eoceno na Europa. Deviam andar nas pequenos bandos que caminhavam em filas no interior de florestas.
Dados do mamífero. Nome: Propalaeotherium. Nome científico: Propalaeotherium parvum. Época: Eoceno. Local onde viveu: Europa. Peso: cerca de 60 kg. Tamanho: 70 centímetros de altura a 1 metro de comprimento. Alimentação: herbívora. O quagga. O quagga. O quagga é uma espécie de zebra-cavalo que foi extinta há 120 anos atrás, durante o Holoceno, nos prados da África do Sul. Seus hábitos eram idênticos a das zebras atuais, porém, como habitava em pequena região específica, foi caçado tanto pela sua carne como pela sua pele, a ponto de não sobrar mais nenhuma na natureza. Fato este que ocorreu em 1872, sobrevivendo apenas alguns animais em zoológicos, espalhados pelo mundo. O último representante dessa espécie morreu no zoológico de Amsterdã em 1883, aumentando assim a lista das espécies extintas por invasão humana. Terceira imagem de uma foto exemplar de quagga tirada em zoológico europeu em 1870 por Frederick York. Dados do mamífero. Nome: quagga. Nome científico: Equus quagga. Época: Eoceno. Local onde viveu: África. Peso: cerca de 350 kg. Tamanho: 1,6 metros de altura. Alimentação: herbívora. Deixa seu like, curta, compartilhe. Valeu, obrigado!